Oi, 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 Vaginers! A Miris tem mais de 30 anos de experiência e um conhecimento muito sólido na área de UX. Ela é criadora do UX Change Academy e mentora. Ano passado, a gente bateu um papo com ela em uma live lá no nosso canal do YouTube sobre os desafios na transição para UX. Na conversa, ela contou como foi sua transição de carreira, deu dicas sobre síndrome do impostor, sugestões de livros, materiais de estudo e respondeu várias perguntas da nossa comunidade. Então já sabe, né? Pega o seu café, dá o play e não se esqueça, respeita o Júnior! Boa noite, tudo bem? Eu sou o André, sou um dos colaboradores lá do grupo do Vagas UX, né? Ajuda a administrar o grupo, a prospectar vagas. E a nossa convidada hoje acho que tem tudo a ver, tema de migração de carreira, né? Ela que já treinou, né, muitos designers aqui nessa vida. Aqui junto comigo teremos também a Bruna, ela vai estar aqui com a gente, ajudando. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que está participando. Agora trazer aqui a estrela do show, né? A maravilhosa Amiris. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Amiris, começar, né? Contando um pouquinho quem é você. A Amiris é uma pessoa que fez transição de carreira 3 vezes. Começou escolhendo a carreira errada, aí foi para marketing, de marketing conheceu o comércio eletrônico e, por fim, dentro do comércio eletrônico se dedicou, conheceu e se dedicou a UX. Isso era 1996. Aí a história é a seguinte, né, amores? Em 96, 99, quando eu voltei para o Brasil e eu passei a me dedicar a UX, eu falava de usabilidade, que era o que se falava na época, e era o jeito de vender os projetos e vender as coisas, e ninguém sabia do que eu estava falando. E também não tinha ninguém para mentorar, ajudar, abrir porta, nem nada. Então, eu sei muito bem o que é ser júnior, abre aspas, fecha aspas, né? Mesmo depois do mestrado, obviamente, eu me sentia júnior em UX, e se sentir inseguro na hora de ir para o mercado de trabalho. Então, essa sou eu, alguém com muita experiência que chegou até aqui. Então, já que estamos aqui falando com o pessoal que está em transição de carreira, está em início de carreira no X, né? Vamos começar aqui com uma muito boa. Quais são os erros não aceitáveis para um iniciante, na sua visão? Primeiro que quem está contratando um iniciante tem que saber que está contratando um iniciante. É uma coisa, né? Não adianta tentar enganar. Eu já tive 2 oportunidades em que alguém que estava iniciando tentou me enganar e conseguiu até, né? Pegando o trabalho do grupo que ele trabalhou e usando como portfólio pessoal. Acontece que mentira tem perna curta. E aí o resultado é que em muito pouco tempo eu fazia demandas que eram adequadas para a qualidade do trabalho que ele tinha me mostrado no portfólio e ele não conseguia fazer no mesmo nível. Então ele era muito mais júnior do que aquilo que ele estava colocando no portfólio. Então acho que o primeiro grande erro é tentar enganar alguém que está te contratando. Essa pessoa, depois, obviamente, eu encontrei em outras situações, em outros lugares, e quando alguém me perguntava o que você tem a dizer dele, eu falei, não é uma pessoa confiável. Então, não mintam, né? Então, esse é um grande erro. Segunda coisa, eu acho que é um grande erro você ficar lá com medo, não sabendo fazer alguma coisa, até porque o júnior, acho que o segundo grande erro é esse, né? Essa pessoa fica lá numa situação de aprendiz e não perguntar as coisas, sabe? Por que você tomou essa decisão? Por que eu estou fazendo isso? O que é que eu posso estudar? O que é que você acha que eu posso melhorar? São perguntas que você deve fazer. Todo mundo sabe que você é júnior. Então, você ficar quieto e ficar se chicoteando intelectualmente, né? Querendo ser melhor do que você consegue ser, sem nenhuma ajuda, é uma grande bobagem. Colocaria uma terceira coisa aí, que é, muitas vezes você está num time, você é contratado como júnior
Em alguns momentos você não é útil, você está lá meio à toa, né? Essa é a hora de você pedir para alguém te dizer aonde tem um job antigo para você aprender com ele. Não é para você ficar em nenhuma rede social e nem ficar à toa. É para você estudar. Não se comporte de maneira infantil, por favor. Muito bom, Emilis. Acho que essa aqui até tem um pouco a ver com essa primeira questão, com o que você acabou de falar, que esse medo, né, de ir para frente, que às vezes surge. E aqui uma pergunta, né? Como se destacar em um mercado onde quem tem formação de design tem essa vantagem? Bom, normalmente quem tem uma formação sólida de design antes de fazer a transição de carreira para UX, tem a vantagem de já conhecer algumas coisas que a pessoa que está vindo de uma área que não é correlata não tem, que é vocabulário, conceitos, conhecimentos que são próprios da área de design. Então, você entender de tipografia, relação de cores, etc., etc., ou mesmo de branding, né? Isso já vai estar imbuído em você e você já pensa desse jeito. Como é que você faz para se destacar? Então, para aqueles que estão aqui e não me conhecem, eu tenho mestrado em comércio eletrônico pelos Estados Unidos, eu tenho doutorado sanduíche, feito aqui metade no Brasil, metade na Dinamarca, e eu fiz pós-doutorado em neurociência. Só que eu não entreguei o trabalho, então eu não tenho diploma, então não posso colocar isso no meu currículo Lattes. Mas o mais importante é que está dentro da minha cabeça, que é o único lugar onde interessa esse conhecimento. O diploma, nesse caso específico, até porque eu já tinha chegado num nível muito legal, não ia alterar mais nada, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu venho de uma área que não tem nada a ver com UX. Eu não era designer, eu trabalhava com marketing, eu trabalhava com administração de empresas, negócios e tal. E, obviamente, quando eu fui trabalhar com comércio eletrônico, eu tive que adquirir vocabulário de design e vocabulário de programação. Na minha época, tinha uma coisa chamada web design. E a gente aprendia a fazer páginas web, mesmo não sabendo design. A gente aprendia a pensar full stack, né, front-end e back-end, na marra, porque a gente estava trabalhando com comércio eletrônico. E eu tive que aprender a ter o olhar de design, porque muitas vezes quem estava fazendo comércio eletrônico não tinha grana para contratar mais gente e tudo mais. Então, como você se destaca? Is working your ass off, em bom inglês. Trabalhando bagarai, estudando bagarai. É como você se destaca. E tem uma outra coisa. Eu nunca entreguei na minha vida um trabalho que eu achasse que eu tinha feito o suficiente. Eu sempre entrego muito mais do que me pedem, porque eu tenho um compromisso comigo, que é o compromisso com a excelência. Foi assim que eu me tornei quem eu sou. Tem uma próxima pergunta aqui, inclusive acho que é um vídeo que você fez recentemente, que é como escolher uma boa empresa para trabalhar, né? Quais os indícios que uma empresa possui cultura de design, né? Uma atmosfera saudável? Olha, a história é a seguinte, né? Tem muito estilo de gente. Tem o estilo eu. Eu não gosto de rotina, eu não gosto de ter que fazer reunião para depois ter mais uma reunião para resolver o que nós não resolvemos na primeira. Eu não tenho o menor saco. Não tenho saco para comitê, que é típico de banco, não tenho saco para ficar o tempo inteiro sendo política. Obviamente, não, as empresas para as quais eu posso trabalhar são empresas startup, porque é natural da startup não ter essa estrutura hierárquica que me tolhe. Mas isso, obviamente, eu entendi ao longo do tempo. Também tem o seguinte, né? A gente fala, essa empresa é para mim ou não é para mim. Também é para um momento de vida. Teve um momento na minha vida que, mesmo eu sabendo que eu era esse demônio da Tasmânia que eu sou, eu sabia que eu tinha boleto para pagar e que eu precisava de uma vida estável, porque eu tinha uma filha pequena. E obviamente, eu tinha compromissos financeiros que eu não podia me dar ao luxo de uma hora ter muito trabalho, outra hora não ter trabalho, e está entrando dinheiro ou não está entrando dinheiro. Eu precisava de uma vida estável porque tinha
escola, isso, aquilo, outro. Então, também, né, a gente também tem que ser lógico na hora de pensar nisso. Então, na hora que você está escolhendo, você tem que escolher o que está casando com o teu estilo e com o teu momento de vida e depois olhar as empresas e ver se aquela cultura daquela empresa tem a ver com você. Tem gente que adora trabalhar na Unilever, tem gente que adora trabalhar em startup. Cada um cada um está num momento de vida diferente. Então, eu acho que é por aí que a gente faz as escolhas. Até aproveitando esse tema de empresa aqui, aí é mais em relação acho que ao dia a dia de um júnior. Tem uma pessoa da nossa comunidade que perguntou, né, que ela é uma pessoa júnior, comenta que é uma pessoa júnior, mas a empresa tem tratado ela como pleno/sênior, né? Até porque ela é a única designer que tem ali dentro, né? E ela diz que as demandas não estão de acordo com o nível. Imagino que isso aconteça com vários designers júniores, né? Como é que você lidaria? Como é que eu lidaria? Eu ia falar para mim mesma, puta oportunidade de eu crescer muito. Então, chega para o chefe e fala, olha, esse negócio aqui que você está me pedindo, eu preciso de ajuda. Podemos contratar um consultor? Ah, não, etc. Você pode me pagar uma mentoria? Você pode me pagar um curso? Porque para eu fazer isso daqui direito, eu vou precisar de ajuda. Na boa, tem uma hora que é adulto a gente dizer qual é o limite e pedir mais. E aproveitar, né, a chance para crescer e fazer. Eu, quando estava lá no começo, né, 1990 e nada, nessa época, eu aproveitei para fazer um monte de curso, ler um monte de livro e, sinceramente, milhões de vezes eu fui trabalhar dizendo, eu vou ter que usar aquele conhecimento, eu tenho que saber esse conhecimento direitinho e vou fazer o melhor que eu puder. E quando eu não sabia, eu corria para estudar e fazer ali. A Bruna gostaria de fazer uma pergunta aqui, Bruna? Eu queria fazer não está aqui no roteiro, mas que eu acho importante a gente falar, né? Uma pessoa que está em migração, que está querendo entrar, que é o público que a gente tem lá no Vagas, o que você indica para esse pessoal júnior estudar? Para quem está migrando? De conteúdo. O que eles teriam que estudar agora no começo? Quais conteúdos consumir? Bom, primeiro, o curso tem que ser um curso de UX de ponta a ponta. Porque não adianta saber uma coisa... eu sou antropólogo, estou fazendo migração, eu vou aprender ou vou só me especializar em research ou alguma coisa que valha. Não vale, né? Porque você não sabe o que você tem que entregar para quem está no elo seguinte do processo, na cadeia de trabalho. Então, você tem que entender o trabalho como um todo. Tem que entender que, muitas vezes, a maneira como você faz a entrevista ou como você entrega o trabalho pode dar ruim lá na frente, certo? Então, é bom ver todo o assunto. Segundo, que eu acho que para cada assunto aí que está no duplo diamante, que faz parte da base do método que está atrás, pegue um livro que seja um livro específico e importante na área. Research, os mais modernos são da Sam Ladner. Na definição de modelo de negócio e coisa que o valha, eu diria, volta para o Kotler. Vai para o Kotler, porque não adianta definir modelo de negócio sem saber os modelos de negócio que existiam e que você tem que romper. As pessoas vão para esse lugar sem saber isso. Outra, ideação é um momento de criatividade, portanto, você tem que estar imerso no assunto ao máximo, né, para poder fazer protótipo. E vai por aí, né? Então, acho que essa é a minha dica. Eu não sou fã de pequenas pílulas de conhecimento dentro do Instagram. Isso você não aprende lendo cardzinho de Instagram. Você não aprende com 5 parágrafos num blog. Você só vai descobrir que aquele é um assunto interessante, que seria bom você fazer que nem eu. Olha aqui, ó. Eu tenho 3 bibliotecas dessa lotadas em casa. Por quê? Porque durante muitos anos foi isso aqui que eu fiz, comprar livro. Até hoje eu tenho, né, Kindle e tal, e tenho um monte de coisa em PDF no meu computador, na nuvem, etc. Mas o negócio é ler, estudar, né?
e se informar. Então, eu, sinceramente, vai para o blog fulano, para o blog... Eu também tenho blog, mas se você entrar nos meus posts, os meus posts são do tamanho de um capítulo de um livro e tem bibliografia no final. Não é blog, né? É livro disfarçado. É que eu não tenho saco de escrever livro, procurar editor, não ensinar nada, então eu faço lá no meu blog. Mas eu não sou fã dessas coisas com menos profundidade acadêmica e não é qualquer verbete que me convence que as coisas estão certas. E muito menos prática de mercado faz atrocidade do método, né, André? Que o André estudou comigo, ele sabe que eu reclamo toda a aula do que fazem no mercado. Sim, é verdade. Bem, estava vendo aqui, né, Luiz e Tassiana, né? Só para contextualizar, eu migrei com 32, então essa de idade aí não tem idade para a gente fazer a migração. E como a Miris falou, né, não é um processo rápido, demorei de cerca de 1 ano e meio até conseguir, né, realmente me recolocar no mercado. Então, galera, foco nos estudos e bora treinar, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou falar porque eu também passo isso muitas vezes durante meu dia a dia aqui, que é, né, a famosa síndrome do impostor, né? Sabe aquele dia, né? Parece que todo mundo é melhor que você, né? E é uma coisa bem comum, não diria só para os júniores, mas acho que para todos os profissionais de todos os níveis, né? A seu ver, como a gente poderia lidar com isso? Olha, eu estou com 61 anos de idade, né? Então, eu já estou, e já estou trabalhando com UX desde 1996, 99 que eu voltei para o Brasil e tudo mais. Bom, então são 20 cacetada de anos trabalhando, estudando e aprendendo isso. Óbvio que no começo eu tinha muitas dúvidas se eu conseguiria me lembrar de todos os detalhes de um processo ou de um método de trabalho. Isso gerava muita insegurança e me dava a sensação de impostora o tempo todo. Conforme o tempo foi passando e eu fui fazendo as coisas e eu fui errando e superando os erros, não vou dizer que eu não errei muito. Eu errei na maneira de lidar com o cliente, na maneira de me portar na reunião, na hora de aplicar o método, etc, etc, etc. Conforme essas coisas foram acontecendo, eu fui descobrindo a minha pessoa. E hoje eu erro em outro... O que eu digo sempre é: você sempre vai ter essa sensação de medo na hora que você vai fazer um trabalho, tá? Vai diminuir o medo conforme a idade vai passando, e quando você está sem medo, é perigosíssimo. Tá? Então, não fiquem achando que a síndrome do impostor é uma coisa ruim. Ela é ótima. Ela está dizendo para você, fiquem alerta para poder fazer o seu melhor. Quando a gente está plenamente seguro, não sei se vocês se lembram, ou se vocês acompanham esportes, mas numa das Olimpíadas lá para trás, tinha um cara que era o bambambam de salto no trampolim. E para 10 metros, 20 metros, não lembro mais. E ele estava todo confiante, porque ele já vinha de ganhar campeonato, não sei das quantas, e na hora que ele fez o movimento, ele bateu a cabeça e cortou a pele da cabeça e caiu todo torto, desmaiado lá embaixo, mas era por excesso de confiança. Ele fez muito reto e muito perto do trampolim e ele acabou se machucando. Então, eu acho que essa coisa dessa síndrome do impostor é assim: esse é o meu medo, me dá a mão e me ajuda, não é me segura e me atrapalha. Tem uma pergunta aqui do Luiz Arcida. Agora estou em uma nova transição para o UX. Como posso me posicionar para conquistar a primeira oportunidade? Olha, assim, para conquistar a primeira oportunidade, eu acho que você precisa mostrar que você está disposto a aprender e a entregar o melhor que você pode. E isso vem desde a hora que você está lá fazendo o teu curso, fazer o melhor. Eu vejo tanta gente que vai para a sala de aula, e hoje as aulas são online, e fica com o vídeo fechado, meio dormindo, não sabe. Não é o de... Gente, deixa eu só dar um alerta.
Não é o diploma que vai te dar o lugar no meio de trabalho. Diploma não quer. O diploma ele é importante porque ele diz que você esteve numa escola fulana de tal. Quanto mais difícil é a escola, quanto mais cara a escola, maior a expectativa do RH ou de quem vai te entrevistar. Mas o que eu quero dizer, não adianta ter um papel na mão se você não sabe executar, sabe? E se você não demonstra que você está comprometido em aprender. Você é júnior, mostre vontade de aprender. Mostre o que você sabe fazer de melhor. Não esconda as suas fraquezas. Procura aprender as coisas que hoje você considera fraqueza ali, sabe? Uma das perguntas que o pessoal da comunidade deixou aqui conosco, acho bem interessante e não tinha ouvido ainda para iniciantes, né? Como empreender sendo um UX iniciante? Como eu, você pega e faz um monte de trabalho de graça para mostrar o seu trabalho e ter portfólio, para depois poder fazer trabalho para empresas grandes. Quando eu comecei como UX aqui no Brasil, fiz um monte de trabalho de graça. E aí, obviamente, dedo para quem eu ia fazer o trabalho de graça, ou muito barato. E coloquei essas empresas no meu portfólio e procurei fazer o melhor que eu podia e passei a vender o meu trabalho para essas empresas, então para outras empresas do mesmo nível. Então é assim, a gente começa com uma famosa cara de pau. Eu não sei se é uma dúvida da galera, mas é uma dúvida que eu tinha muito. Como é que eu vou competir com esse pessoal mais novo? Porque vem de novo aquela questão que a gente falou da síndrome do impostor. Nossa, mas é um pessoal que está mais antenado e tal. Mas como que a gente equilibra isso na hora da migração? Porque o processo de migração, ele é um processo difícil. Pelo menos para mim, assim, não foi fácil, foi bem puxado. Como que você veria isso, assim, esse equilíbrio, assim, dessas comparações? Tem algumas coisas misturadas nessa história da migração em diferentes faixas etárias. Primeiro, só migrar, independente de idade, significa que você estava num patamar aqui e que você vai aprender algo e você vai estar aqui. Vai demorar um tempo para você fazer uma curva S e estar aqui. Uma migração de verdade, para você estar no mesmo nível que você estava na coisa anterior, vai demorar uns 3 anos de dedicação completa e direta. Nesse meio tempo de migração, quer dizer, você já fez o curso, então você começou aqui de baixo, você vai aprendendo durante o curso e você começa a aprender durante o trabalho. Até você ficar aqui num nível igual ao do anterior, 3 anos ou mais, tá? A questão da idade. Gente, migrar aos 20 e poucos, sem nenhum compromisso financeiro, sem filho, sem aluguel, sem nada, você vai migrar, obviamente, com o coração mais leve. Papai e mamãe estão pagando as contas, o mundo é lindo, etc. Se você, aos 20 anos, aos 18, está pagando pelo seu aluguel e está pagando pela sua educação e tudo mais, você vai migrar morrendo de medo e com uma ansiedade enorme, porque, querendo ou não, você tem boletos voadores para pagar. E ainda por cima está numa idade em que você quer se divertir, portanto, deveria ter uma grana para se divertir. Né? Minimamente pagar uma cerveja e ficar bacana lá com a galera batendo papo. Gente, viver é importante, né? Não é só trabalhar. Quando você está lá pelos 30, 30 e pouco, existe uma exigência do mercado de que se você fez a migração, que é uma exigência assim meio surreal, né? De que você deveria estar num nível muito alto para poder fazer a migração. Coisa que não acontece, migração é migração. Quando você está migrando, você tem que aceitar, você vai ser mais júnior, então você vai ter que diminuir teu salário, você vai ter que gastar uma grana estudando, fazendo curso, etc, etc. Então você tem que, dos 20 para os 30, tem que se organizar financeiramente para poder aguentar esse baque. Quando você vai fazer depois, aos 40 e pouco, etc., você tem que ter consciência de uma coisa. Esta é uma sociedade onde etarismo existe, onde as pessoas vão olhar para as pessoas mais velhas e vão dizer, não, essa pessoa não vai se dar bem aqui dentro. E não é porque ela é menos capaz de lidar com tecnologia, é porque essa pessoa tem
uma velocidade de raciocínio que é diferente da pessoa jovem, não para o mau sentido, não. Mas a maturidade emocional vai fazer com que algumas situações que o cara de 20, 30 freak out, que a pessoa de 40 e pouco, 50, olhe e diga: isso daqui é simples, dá para a gente fazer numa boa, desde que a gente se dedique. Então, essa diferença de maturidade emocional cria certos atritos. Se uma coisa, né, que a gente aprende como consultor, boa parte dos meus clientes são mais jovens do que eu. E eles são todos metidos a inovadores e não sei o quê, porque eu mexo com tecnologia e a casa do chapéu. Eu chego para o cara e falo: o diabo não sabe por que é diabo, o diabo sabe por que é velho. Eu já vi, sabe quantas vezes eu já vi uma startup igual a sua? Umas 50 vezes. Isso que você está fazendo vai dar merda. Simples assim. Então, chega uma hora que você tem que saber que você não adianta, por exemplo, não adianta se eu for fazer uma migração para uma outra profissão, não adianta brigar com o cara de 20, 30 que está saindo da faculdade. Eu tenho que tomar uma iniciativa e ser freelancer, porque o RH não vai querer me colocar no mesmo lugar, na mesma vaga, tá? Outra coisa é que ele sabe, né, o RH sabe que uma pessoa mais velha tem algumas bullshitagens de dentro de empresa que a gente não vai topar a parada, que a gente vai mandar o moleque a merda facinho, porque ele está se comportando mal como líder. Então, vai dar caca. Então, não chama mesmo. Na condição de consultor, eu posso falar para o meu querido cliente: vai dar merda, não vou fazer, acabou o nosso contrato, entendeu? É muito mais fácil. Então, não adianta fazer a migração aos 40 e pouco e imaginar que você vai entrar em CLT em qualquer lugar, porque não é qualquer lugar que vai te aceitar. Tem uma pergunta aqui da Mara que acho que está bem alinhada aqui com essa questão de tempo de migração, né? Qual é a média de tempo de estudos necessário para começar a aplicar para as vagas? Olha, os cursos que tem no mercado, eles têm entre 3, 5 meses até curso de 1 ano, tá? A questão não é o quanto tempo de estudos, é o quanto você se dedica a resolver problemas que têm a ver com os pedaços de um projeto que está sendo dado para você. Então, vou voltar para os meus queridos alunos em sala de aula. Você chega, prepara um material para dar em sala de aula, com conteúdo teórico e exercício, mas antes da sala de aula você dá material para essa pessoa ler. O que é que a criatura faz? Vai para a sala de aula, cansado, sem comer, sem beber água, e chega de paraquedas sem ter a mais puta ideia do que é a aula. Não sabe do qual é o assunto que vai ser tratado em aula. Não é que não tem grade, não é que não tem material, não é que o professor não deu material para ler. A pessoa diz: ai, não tive tempo. Para ficar nas redes sociais tem tempo. Para ficar vendo Netflix até tarde, ou ficar na rede social de madrugada, tem tempo. Para estudar que é bom, porra nenhuma, né? Aí chega na sala de aula. Aí o professor começa a falar, não sei o quê, o cara está cansado, está com hipoglicemia, desliga a cabeça, o professor continua falando, quando ele volta a prestar atenção, ele não está entendendo mais porcaria nenhuma da aula, e aí chamam para o exercício, aí ele fica batendo papo no exercício, nos grupos lá do Zoom. Então, amigo, é o seguinte, não é o quanto tempo de estudo, é o quanto você se dedica para ser excelente. Confesso que enquanto estava tendo aulas com você, não com você especificamente, Amiris, mas na pós-graduação lá, tinha dias que realmente a gente chegava tão no limite do dia a dia, começava a aula do MBA, já não tinha mais energia, né, praticamente. Eu sei. E eu tô falando, cara, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque eu sou aluna também. Eu estou fazendo um curso onde eu chego, cara, que teve dias que eu falei assim, eu não li o que o professor me mandou, é sala de aula americana, então ele vai me perguntar coisa, eu não vou saber, e ele vai me dar exercício e eu não vou ter ideia de como fazer. Eu estou jogando meu dinheiro fora, eu acho bom eu tomar vergonha na cara e estudar, ou eu saio do curso e volto quando eu tiver tempo. Porque chegar desse jeito...
cara, eu não tenho como fazer. Agora, é assim, todo mundo acha que chegar na sala de aula, abrir a câmera e depois fechar, e tá tudo bem. Tá bom, você não vai bombar por falta, né? Mas você vai bombar na pior coisa, que é você tá investindo seu tempo e seu dinheiro naquele curso e você não está aprendendo nada. E não adianta brigar com o professor, porque eu tenho certeza que o professor estava lá na maior boa, sabe? Então estuda. Outro dia, eu estou falando na turma que eu estou dando aula, André, eu falei, olha, cheguei no grupo e falei, olha, tá aqui o link do artigo que eu quero que vocês leiam. Cheguei na aula, vocês leram? Não. Então, vamos acabar a aula, porque eu não tenho mais nenhuma aula para dar. Pânico geral na sala. Eu falei, é o seguinte, eu vou fazer isso só uma vez, que é apavorar vocês. Da próxima vez, eu vou tirar nota, já que vocês gostam tanto de nota, né? Eu vou tirar nota, porque eu não consigo discutir com gente que não estudou. Bem isso mesmo, o pessoal não se dedica, assim, a gente sabe que tem todo o cansaço, o estresse que a gente está vivendo por estar isolado em casa, e realmente tem essas dificuldades. Eu sinto muito isso que você falou, de estar fazendo um curso, às vezes não chegar preparado, e eu penso, poxa, ou eu tô rasgando meu dinheiro, ou realmente eu paro e vou dar um tempo. Tem uma pergunta aqui da Juliana. Qual seria a melhor trilha? Sair atirando para muitas empresas ou focar em empresas maiores, mais estruturadas? Aqui acho que seria para aplicar para as vagas, né? Mandar os currículos. Olha, assim, nenhuma coisa nem outra. Vamos lá, vamos começar do começo. O que é que você quer, se você é júnior, o que é que você quer aprender com quem? 2, que tipo de empresa você quer, que tipo de líder você quer? Se você quer um líder que seja um mentor, que seja legal, faz uma pesquisa de quem são essas pessoas. 2, todo mundo fica correndo atrás de vaga que está no vagas.com, que está no LinkedIn, que está lá. Eu sinto muito, Bruna, mas 80% das vagas são vagas escondidas, que os americanos chamam de hidden opportunities. Essas daí você só consegue, Juliana, se você pegar e descobrir a empresa onde você quer trabalhar, descobrir se alguém que você conhece trabalha lá e pedir para ter uma entrevista com essa pessoa, que não é para pedir o emprego como quem está pedindo esmola, é para conversar sobre a empresa, para saber se ela realmente tem a ver com você. E aí você fica a dica para o cara, fala assim, eu gostei muito da sua empresa, gostei muito de você. Se você se lembrar de mim, quando tiver uma oportunidade, me chama, que eu gostaria muito de trabalhar aqui com você, tá bom? Então já vai direto no cara que você quer conquistar e que você quer como mentor. Chegou aqui uma pergunta também relacionada aqui a empresas, da Júlia aqui. Como saber qual é o melhor tipo de empresa, startup ou empresa mais corporativa, o que perguntar na hora da entrevista para descobrir isso? Cara, é assim, algumas coisas que eu diria. Startup vai te dar a chance de abrir a porta, servir cafezinho e fazer protótipo. Você vai fazer tudo, porque você é o único UX lá dentro. Então, pode ser legal. Pode ser tremendamente frustrante, porque você está vendo que o dono da startup está fazendo besteira e você aprendeu no curso a fazer direito e o cara está te pedindo para fazer besteira. E aí você vai fazer e vai ficar frustrado, ou os caras mudam toda hora o produto, aquela zona típica de startup, né? Quanto mais jovem o startupeiro, mais destrambelhado é. Então, pode ser que você se enche o saco. Numa mais corporativa, as coisas vão ser mais lentas, vai ter politicagem, vai ter aquele PM sem noção, vai ter o PO sem noção, vai ter um monte de gente sem noção, marketing sem noção, te enchendo o saco e fazendo as coisas serem lentas. Você escolhe qual das... O que eu estou tentando dizer é, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Corporativa tem um monte de benefício, é mais estável, você faz aquele grupo, tudo lindo. Cara, você escolhe o que você achar melhor para aquele momento de vida, porque você quer aprender, né? Tem coisas que são definitivas na vida. A única coisa absolutamente definitiva na vida é a morte. O resto você vai tentando, mudando e experimentando. Antes de eu descobrir qual era a profissão que eu queria fazer, eu tive
loja, confecção, restaurante, como é que chama? Hotel, tudo que você imaginar. Já empreendi em todas 50 mil direções diferentes antes de eu descobrir para que lado que eu queria ir. Então, vai experimentar a vida. Graças a Deus, se você for que nem eu, você vai ser saudável, vai ter uma vida longa e vai poder fazer cometer um monte de erro que vão virar histórias da sua vida. Chegou aqui uma pergunta aqui do Ricardo, relacionada a conteúdo, né? Qual é o livro imprescindível para quem está em transição para UX? Espera aí que eu vou pegar. Não que sejam só esses, mas tem mais. Vamos lá. Observing the User Experience, do Mike Kuniavsky. Ninguém fala dele, é um catatal. Como vocês podem ver, eu estudei e vale a pena. Designing Interactions, do Bill Morgridge. Ninguém dá bola, é um livro importante e vale a pena ler. Sketching User Experience, do Bill Buxton, professor do Colorado. Estudem esse cara, porque esse cara é um puta designer que ninguém dá bola e é um cara muito importante. Tá todo o conhecimento aí. Tem mais, tem mais um monte de livro aí. Eu não vou, assim, coisa fundamental, Don Norman. Don Norman é, assim, óbvio, né, que tem que ler, não vou nem repetir, mas são livros que você tem que ler um monte de coisa, que as pessoas não falam mais e que são tão importantes quanto é o Kotler na área de marketing. Muito bom esses livros, inclusive acho que metade eu não conhecia ainda, Miris. Tem uma outra pergunta também da nossa comunidade, né? Em relação à importância do inglês, né? Principalmente dentro da área de UX. Queridos, inglês é o que o mandarim será nos próximos anos. Então, meus amores, se você não sabe inglês, se você acabou de fazer a transição de carreira, você não sabe inglês, entrou no primeiro trabalho, vai estudar inglês, criatura. Vai estudar inglês, não é para fazer mais um curso, estou com medo, não sei direito se eu sei fazer research, vou fazer mais um curso de research. Não faz mais um curso de research, faz uma pesquisa e vai fazer o curso de inglês, porque é isso que você precisa. Boa parte das pessoas fala assim, mas eu não consigo, mas é tão difícil, não sei o que, aprender, lá. Ninguém falou para você que ser profissional em pleno século XXI ia ser fácil. Vai lá e faz. Ninguém está te pedindo para fazer um discurso, um TED Talk. Todo mundo está te pedindo para conseguir minimamente ler e entender. Vai aprender inglês. Isso do inglês é muito real, porque eu perdi uma oportunidade uns anos atrás, não era na área de UX, era na área de marketing que eu trabalhava antes, de literalmente, isso aconteceu, da recrutadora falar, você é a pessoa perfeita para a vaga, mas eu preciso de alguém que tem inglês, e eu não tinha. E isso foi um tapa na minha cara, que eu falei, não, agora eu preciso estudar, eu preciso tomar vergonha na cara e estudar. Então, realmente, assim, indico vocês estudarem inglês, porque faz muita diferença. Puxar aqui, então, a pergunta do Rogério. Quais cuidados nós temos que tomar para fazer esses trabalhos voluntários para pequenas empresas? Eu acho que o principal é fazer um acordo, que seja um contrato, sobre o que você vai entregar de horas de trabalho e qual é a entrega que você vai fazer. Para que você também para que a pessoa também saiba que muitas das pequenas empresas não sabem o que elas estão comprando, elas não sabem o que é uma entrega de research, elas não sabem o que é um protótipo, não sabem nada. Então você tem que dar um exemplo daquilo que você vai entregar e fazer esse trabalho voluntário por um X de tempo. O que eu acho que precisa estar muito claro aí na hora de fazer também, quanto de tempo você tem para se dedicar de maneira gratuita para essa pequena empresa, porque às vezes a expectativa é de que você seja full-time quando você não tem tempo de ser full-time. Também, se não for para você fazer direito, não faça e nem se meta a ser voluntário para porcaria nenhuma, tá? Porque as pessoas vão criar uma aura sobre quem você é, né? E aí não é legal se for uma coisa negativa. Amiris, tem uma pergunta que veio aqui da comunidade que eu acho interessante, que é um ponto que a gente não falou ainda,
que é sobre portfólio. Não possuo experiência na área. Devo colocar estudo de caso no meu currículo, além do portfólio? Bom, tem alguns cursos no mercado que se especializam em criar lá uma espécie de padrão, né? Então, o projeto é padrão e o portfólio fica padrão. Vou dizer uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa que conversa muito com recrutadores. O recrutador sabe de que curso você veio, vê aquele portfólio padrão, com o case padrão, e olha para aquilo e fala, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Fica a dica, tá? Aproveitando que a gente entrou nesse assunto de portfólio, como que você aconselha para um júnior ter um case bem montado no portfólio para que ele possa, igual a gente falou umas perguntas atrás, se destacar e ter um quê ali a mais, né? Tipo, olha, eu sou bom e eu posso trazer um resultado bom para a empresa, eu quero essa vaga. Como que ele usa isso no portfólio? Eu acho que o grande X da questão ali com o portfólio é que a pessoa, fica evidente que essa pessoa não tem horas de voo, né? O júnior não tem horas de voo. E muitos júniores saem desesperados do curso já para procurar a vaga, que é a vaga definitiva num determinado lugar. Eu acho que o X da questão não é nem o portfólio, é o quanto você consegue mostrar que você tem vontade de aprender e de que você está comprometido com excelência. Eu acho que muito mais do que o portfólio é na entrevista você passar essa segurança. Tempo atrás, o ano passado, no início da pandemia, eu chamei um monte de gente que era meu aluno, ex-aluno, etc., para atender startups que eu tinha feito acordos para as duas coisas, para a startup ter UX e para as pessoas que são júniores poderem ter portfólio. A quantidade de gente que, sabe assim, sem tesão, sem sangue nos olhos. Gente, mas eu vou ter que trabalhar muito. Não, eu encontrei outra coisa. Amor, eu te dei a oportunidade e você fez cara de nojinho. Não quero ver o seu currículo nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida. Fez aquela coisa... Não, nunca mais eu quero nem saber da tua existência. Até você não colocar sangue nos olhos. Muito bom. Inclusive, até colocar aqui um comentário aqui da Daiane, que eu achei muito bom também. Pois é, né? Todo mundo fala que eu dou porrada. O negócio é assim, aos 61 anos, eu já sou uma pessoa, eu já sempre fui uma pessoa meio sem filtro, né? Mas agora eu tô sem filtro total, amor. Então, a real é essa, né? E eu sou uma pessoa que entrevista muita gente. E eu entrevisto muita gente para entrar em sala de aula, né? E muita gente para entrar nos trabalhos. Então, eu estou toda hora vendo, ouvindo as pessoas nessas diferentes situações. E eu tenho exemplo de sobra. Bom, gente, a gente já está caminhando para o final, tá? Vou puxar mais algumas perguntas aqui. Tem uma aqui da Juliana, né? Voltando naquele tópico de portfólio. De case muito longo no portfólio, se é bem visto ou se não é. Porque recrutador vai ver vários currículos, mas ninguém vai ter tempo de ler, né? Como que seria isso? Coloca um case longo, não coloca? Gente, case longo. Se você tá me falando daquela besteiraiada eu vou colocar no portfólio vou descrever o case no Medium, eu já vou te falar que o cara do RH não vai ler. Eu não teria saco de ler. Agora, se você chega para mim e me descreve, este é o problema, eu ataquei o problema desse jeito, usei o método desse jeito, obtive tal resultado e fui seguindo, etc, etc, e isso não é longo para mim. Agora, aquela besteiraiada de vou escrever meu primeiro artigo no Medium descrevendo o meu case. Puta negócio chato pra caralho. Tem um monte de gente que fala pra fazer. Eu nunca vi nenhum RH lendo. São só os amigos de vocês dos grupos dos grupos de WhatsApp que leem. O resto do povo não lê, não. Você já viu, Bruna, algum RH lendo? Não lê. E não lê. Então, os caras do curso falam, o outro, não, eu escrevi meu primeiro artigo no Medium. O cara não tá nem aí. Então, não é uma questão de longo ou curto. Objetividade com relação ao trabalho. E aproveitando que a gente voltou nesse tópico de portfólio,
você indica alguma plataforma para Júnior colocar o portfólio ou não? Fica do que ele quer escolher ali, se é Medium, se é Behance. Olha, a grande plataforma para colocar os seus projetos é uma narrativa bem feita do seu trabalho. Aonde você vai fazer isso? Não sei. Eu acho que sempre tem, até porque boa parte do trabalho é visual, é legal você ter essa narrativa feita num lugar que te permita texto e imagem, né? Para a pessoa ver o que você falar o que você fez e você mostrar o que você fez. Pode ser Notion, pode ser o que você quiser, cara. De verdade, eu acho que é por aí. O que eu percebo, e aí eu vou falar da história do Medium, é que quando as pessoas escrevem, elas floreiam. A pessoa não sabe como colocar o problema ou não sabe como descrever uma atividade, em lugar de pegar sujeito, verbo, predicado, bullet 1, bullet 2, bullet 3, mas não mais do que 3, a pessoa fica lá fazendo parágrafos e mais parágrafos. Puta negócio chato. Não vai ler. Tem que ser objetivo pra caramba, porque a pessoa não tem tempo. Muito bom. Queria agradecer muito a Miris a presença aqui. Muito obrigado mesmo. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada a todo mundo que participou hoje. Se depois surgir mais alguma dúvida, manda pra gente lá no Vaga. Segue a Miris lá nas redes sociais dela. Acompanha o canal dela, que é muito bom. O canal do YouTube, já fazendo um jabá pra ela. E é isso, gente. Obrigada, Miris, por esse tempo aqui com a gente hoje. Foi muito bom. Obrigada, gente. Até mais. Gostou do papo? Deixa o seu like aqui no episódio, segue o podcast e, claro, não deixe de compartilhar com seus amigos e com a sua comunidade também. Lembrando que vamos deixar aqui na descrição o link do nosso canal no Telegram e no Discord para tirar dúvidas e ter acesso a toda a comunidade e acompanhar tudo o que acontece em primeira mão, como bolsas de cursos, seletivas e descontos. Também estamos no Instagram e no LinkedIn. Vamos deixar todos os links aqui para você, não se preocupe.